Olá, jovens, Prof. Deise Lima na área para mais uma aula de física com vocês e vamos inaugurar nossa terceira unidade do nosso terceiro ano aí da parte de física, certo? Então nós vamos para a nossa aula de número 37, já na nossa terceira unidade, e vamos continuar falando de magnetismo. Bom, nós falamos da interação, certo, do magnetismo, falamos de campo, falamos dos vários tipos de campo, dependendo das condições, certo? Usamos lá a mão direita envolvente, né, pessoal, para poder saber como vai se comportar esse campo, dependendo do tipo de material. E nós vamos continuar falando de magnetismo, agora nós vamos ver a parte da interação. Quando você tem interação em física, você tem o quê? Força, certo? Então, já que estamos falando de campo magnético, nós vamos falar da força magnética. Se liga lá? Então, na nossa aula de hoje, vamos falar aí, olha só, da força magnética e vamos falar da primeira parte da força, tá bom? A força, pessoal, da mesma maneira que no campo é vetorial e também vai depender das condições desse campo magnético, belezinha? Então, nós vamos falar da força magnética sobre cargas elétricas em um campo magnético aí uniforme, que nós já estudamos anteriormente, tá? Vamos também falar, pessoal, do movimento de uma carga elétrica em um campo magnético uniforme, tá bom? E esse movimento, ele vai ser direcionado aí dependendo do ângulo, tá? Então, o ângulo vai ser a direção do movimento dessa carga. E dependendo desse ângulo, a gente vai ter uma interação, que é a carga se movimentando no campo magnético vai interagir com esse campo e a gente pode calcular essa força aí, belezinha? Então nós vamos começar com a força magnética sobre cargas elétricas em um campo magnético aí uniforme, tá certo? O conhecimento das forças magnéticas que atuam sobre partículas eletrizadas ou que agem em condutores percorridos por corrente elétrica, permitem a explicação do funcionamento dos motores elétricos e também o que, pessoal? O estudo das propriedades magnéticas da matéria. Então, lembra, passou corrente elétrica no condutor, gera-se o que em torno desse condutor? Campo magnético, certo? Oscilação de campo magnético perto de um condutor vai acusar o quê? Se esse condutor estiver ligado a um galvanômetro, por exemplo, vai acusar ali passagem de corrente elétrica. Belezinha? Então nós temos aí como gerar este campo magnético, a gente vai ver essa interação de campo magnético, tá? Então, olha só, o domínio lá, pessoal, da eletricidade, do magnetismo, a manipulação desses dois fenômenos, entendendo que esses dois fenômenos, eles se tratam também de uma coisa só, permitiu o quê? Que a tecnologia avançasse, principalmente a tecnologia de motores. Então, todos os motores, a maioria dos motores elétricos, certo? Eles têm como base de funcionamento o eletromagnetismo. Belezinha? Tu tem movimento de ímã em torno de uma bobina, você está induzindo aí uma corrente, tá? O dínamo é um exemplo disso daí, como nós vimos. Então, o gerador, lembrando que ele vai fazer o que, nosso gerador? Ele vai pegar qualquer tipo de energia lá do movimento e transformar em energia elétrica para o nosso circuito, certo? Vamos continuar aqui. Olha só, pessoal, cargas elétricas em movimento originam campo magnético, tá bom? Então, carga elétrica em movimento, lembra a corrente elétrica, a gente tem campo magnético, belezinha? Estando a carga elétrica em movimento em um campo magnético, há uma interação entre o campo e o campo originado pela carga. Nós até falamos uma vez da questão da detector de metais, lembram? Que lá a gente tem dentro do detector já um modelo, certo? De um condutor que vai ser percorrido por uma corrente que vai gerar um campo, ok? E quando o detector é aproximado de qualquer metal que vai interagir com o campo e o campo é diferente, então ele vai acusar a presença do metal, certo? Então a carga elétrica em movimento já gera o quê? Campo magnético, lembra? Corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas do nosso condutor. A gente já tem o quê? Campo magnético. Se você pega um condutor percorrido por uma corrente e coloca perto de um campo magnético, ou seja, de outro campo magnético, tu vai ter o campo magnético gerado pelo movimento da carga e interagindo com o campo magnético que você colocou perto. Pode ser um ímã, pode ser outro condutor, por exemplo,
tá certo? Então, tu tem essa interação de campo. Em aulas passadas, a gente calculou o campo resultante, certo? Agora nós vamos entender que essa interação, além de ter um campo resultante, essa interação de campos é chamada de força e que a gente pode calcular essa interação através aí da força magnética, beleza? Então, essa interação manifesta-se por forças que agem na carga elétrica denominadas forças magnéticas, como nós falamos. Fechou? Bom, pessoal, agora a gente vai pegar o exemplo o quê? Da carga. Lembra? A carga está em movimento dentro do campo, ok? Então, mentaliza aí, movimento da carga. A carga se movimentando de maneira ordenada já é o quê? É o conceito de corrente elétrica. Essa carga se movimentando, ela já origina um campo magnético, certo? Aí essa carga em movimento dentro de outro campo magnético. Então, tu tem campo com campo, o que tu vai ter? Uma interação magnética, que é a força, tá? Essa interação magnética, que é chamada de força, ela vai depender da orientação do movimento da carga dentro desse campo magnético. Vai ser dada de qualquer forma? Não, pessoal. A carga elétrica, dependendo do jeito que ela está se movimentando, vai influenciar no resultado da força, beleza? Então aqui, olha só, a gente vai considerar uma carga pontiforme Q, com valor específico, a gente não vai definir agora, vai deixar para os exemplos mais na frente. Ela vai se mover com uma certa velocidade dentro de um campo. Vou colocar o desenho aqui para vocês, olha só como está mostrando aí, tá? Esse campo é uniforme, como é que você identifica o campo uniforme? Essas linhas, elas são paralelas umas em relação à outra, né? Então essas distâncias aqui, ó, elas são iguais, então é um campo aí dito uniforme. Vamos considerar, pessoal, alguns casos, tá? O primeiro caso é, como a gente pode ver na figura, vocês estão vendo a direção do campo? É uma direção o quê? Horizontal. Agora imagina que a carga está se movimentando na mesma direção do campo, que também é uma direção horizontal, certo? Nesse caso aqui, o que vai acontecer? Ela está na mesma direção. Em sentido, pessoal, bom, as linhas de campo elas estão saindo daqui para cá. A carga também está se movimentando daqui para cá. Eu posso falar que nesse caso, a carga em relação ao campo magnético está se orientando na mesma direção e no mesmo sentido, tá certo? É claro que esta carga se movimentando também vai originar um campo magnético, belezinha? Mas o campo magnético, por enquanto, que eu estou considerando é o campo magnético que eu coloco a carga. Eu não estou considerando aqui, por enquanto, o campo magnético que é gerado pela carga, tá? Eu estou pegando a carga em movimento e estou jogando ela, vai Pokémon, dentro de um campo magnético uniforme. Eu escolho você, né? Aí joga a carga lá dentro, tá certo? E aqui a gente vai ver o seguinte, mesma direção e mesmo sentido. Bom, meu jovem, o que acontece? Se a carga se desloca na mesma direção paralela ao campo magnético, ela não ficará sujeita à ação de força. Então, quando ela é paralela, ela não vai ficar sujeita à ação de forças, belezinha? Paralela é o que, jovem? Mesma direção. Então, quando a carga se desloca na mesma direção do campo, que é a direção horizontal, nesse caso ela está indo para cá, ela poderia vir no sentido contrário também, né? Mas estaria na mesma direção, belezinha? Não teria uma força magnética agindo. Uai, professora, como assim? Quando eu colocar a formulazinha, vocês vão entender o porquê não tem força agindo sobre a carga. Mas por enquanto a gente pode saber o quê? Mesma direção, não tem ação de força sobre a carga, certo? Então nenhuma força aí vai agir. Matematicamente, daqui a pouco nós vamos ver aí o que acontece, belezinha? Esse é o nosso caso number one, tá certo, pessoal? Bom, direção, só existe uma? Não, direção existe o quê? Várias, tá certo? Aqui a gente tem direção paralela, que é na mesma direção do nosso campo. Eu posso ter outras direções? Posso. Um exemplo é a direção o quê? Perpendicular. Então, se a tua linha de campo está aqui, certo? Paralela, ó. E a tua carga, por exemplo, está aqui, ó, meu dedão. A gente fala quantos graus tem aqui? 90 graus. Se tem 90 graus, a gente fala que é mesma direção, gente? Não, mesma direção é o quê?
paralelo, mesmo ângulo. Sumiu aqui, ó, 90 graus é o quê? Perpendicular. Então, a gente vai aí para o nosso segundo caso, quando a carga se desloca em uma direção perpendicular ao campo magnético, belezinha? Daqui a pouco eu vou colocar para vocês, tá? O que acontece, pessoal? A direção dessa força é perpendicular ao plano formado pelos vetores de quê? De carga e velocidade, certo? Entendido isso? Então, a gente tem aqui, ó, o nosso campo aqui, a nossa carga se deslocando. Ela tá com essa velocidade aqui. As linhas de campo uniforme estão aqui. Ó, tá vendo? Perpendicular, certo? Então, imagine que o campo tá aqui e essa carga tá fazendo isso. Então, não é a mesma direção, tá bom? Nesse caso, tem interação de força? Tem, pessoal. E como é que eu calculo essa interação? Eu vou precisar o quê? Ó, dessa constante de proporcionalidade, tá certo? Como é a constante, ela tem um valor específico, ok? Nós vamos precisar do valor dessa carga, ela vai influenciar, né, pessoal? Quanto maior a carga, maior a força de interação, porque tudo é diretamente proporcional, como você pode ver, tá? E também da velocidade. Quanto maior a velocidade dentro do campo, maior vai ser a força de interação dessa carga com esse campo, belezinha? Então, a gente pode calcular por aqui, ok? Bom, pessoal, essa constante K de proporcionalidade caracteriza o ponto do campo magnético onde a carga foi o quê? Lançada, tá? Então, depende de onde a carga foi lançada, fechado? Por definição, essa constante é a intensidade do nosso vetor B, tá? Então, aqui, ó, vou colocar para vocês o desenhozinho, deixa eu passar aqui, ó. Que bonitinho os efeitos, né? Foi o professor Décio que fez esses efeitos aí legais. Então, aqui, pessoal, ó, tá aqui a nossa força. Eu preciso do campo, lembrando que, ó, professora, mas anteriormente, eu vou voltar aqui o efeito, tira a folha, olha aí. Tá aqui, pessoal, não é um K, um Q e um V, essa constante aqui depende o quê? Do campo magnético. Se depende do campo magnético, que é uma constante de proporcionalidade, ou seja, o que que me diz isso? Que essa força de interação da carga, ela vai depender também do ponto do campo em que eu coloco. Se ela vai depender do ponto do campo em que eu coloco, então logo eu tenho que calcular alguma coisa proporcional, ou seja, eu tenho que mexer o quê? Com o campo. Então, fazendo a substituição, olha só, tá aí, ó. Força magnética, campo, carga e velocidade, certo? Dependendo aqui, pessoal, olha só. Se eu quero calcular o campo aqui, a carga e a velocidade passam o quê? Dividindo, né? Então, vai que você tem a força e precisa calcular só o campo. Você pode utilizar isso daqui, beleza? Como é que ficaria algo perpendicular? Vou colocar o desenho para vocês aqui, ó. Que bonitinho o desenho. O que que a gente pode observar aqui, ó? Tá aqui as nossas linhas de campo, certo? Ó, tá aqui a nossa carga, ela tá perpendicular. Professora, eu não tô conseguindo visualizar. Você pensa assim, ó, tá aqui as minhas linhas de campo. Eu posso trabalhar com essas linhas de campo aqui, por exemplo, ó, tá aqui meus dedos, ou deixar da forma que ela tá com vocês aqui, ó, tá vendo? Aqui que eu vou fazer, tá aqui minha carga, ó. Tá vendo, pessoal? Tá aqui minha carga, belezinha? Então, o que que vai acontecer aqui, ó? Tá aqui as linhas de campo, tá aqui minha carga. Olha a força aqui, ó. Força magnética. Se a gente ficar virando a mão, ó, se a gente virar a mão, vou virar aqui pra vocês, olha aí. Quanto é que tá formando aqui? 90 graus. Se eu virar aqui, ó, com esse dedão tá formando quanto em relação aqui? 90 graus. Se eu virar assim, ó, que o campo e a força está formando quanto? 90 graus. Então, se eu ficar virando aqui, ó, um em relação ao outro, vai ficar formando quanto? 90 graus. Isso acontece porque a minha carga, ela está perpendicular às minhas linhas de campo, belezinha? Aí eu vou conseguir ter uma interação de força magnética que também é perpendicular, tá? É como se fosse um 3D, mas pelo desenho não dá para ver muito, mas aí eu usei a mão aqui, belezinha? Então, quando a velocidade aí é perpendicular ao campo, a força magnética também é perpendicular ao plano formado pelos vetores. É por isso que eu coloquei, ó, tá aqui, certo? Ó, tá aqui minhas linhas de campo, ó, minha carga, quanto é que tá formando aqui?
90, não é isso? Aí surge a força magnética aqui, ó, 90 também. Belezinha? Se você virar a mão aqui, ó, em qualquer espaço, você vai ver que está formando quanto? 90, tá? Então, direção perpendicular, eu tenho força agindo. Belezinha, pessoal? E 3, a gente pode ter paralelo, a gente pode ter perpendicular, que é 90, mas a gente pode ter uma coisa que não é nem 0, nem 180 para ser paralelo e nem 90 para ser perpendicular. Seria o quê? Quando a carga está em qualquer direção, ou seja, qualquer ângulo, diferente desses básicos, né? Vamos colocar dessa forma. Então, se a carga se desloca em outra direção, como a da figura, por exemplo, deixa eu colocar a figura aqui para vocês verem. Aqui, pessoal, é paralelo? Não, é 0. É 180? Não, então não é paralelo. É 90? Não, porque não é perpendicular. Então é alguma coisa diferente disso, certo? Quando é que não haja força, jovem? Quando é paralelo. O que é paralelo? Mesma direção. O que é mesma direção? 0 grau ou 180. A partir disso, a gente tem interação magnética e essa interação depende o quê? Do campo, depende da carga e depende da velocidade, certo? Quando é 0 e 180 é paralelo, não tem. Quando é 90, a gente viu anteriormente que precisa do campo, da carga e da velocidade. E quando não é, certo? Aí a gente vai ter que considerar o quê? O ângulo dentro do cálculozinho da força, beleza? Então, nesse caso aí, ó, eu tenho a carga, está deslocando em qualquer outra direção, como da figura em que a velocidade forma um ângulo com a direção, certo? Então, não é 0, nem 180 e nem 90, tá? E a força magnética continuará perpendicular ao plano formado pela velocidade e pelo campo, tá, pessoal? Então, a força magnética sempre vai ser o quê? Perpendicular ao que a gente está considerando, campo, velocidade. Mas a velocidade em relação ao campo, nesse caso, não é perpendicular, porque a velocidade diz respeito à carga. E a carga ela pode se movimentar de qualquer forma dentro do campo. Então, a velocidade e o campo, certo? Os vetores não necessitam, basicamente, serem perpendiculares ou paralelos. Essa direção vai depender do ângulo. Mas, né, que eu sou bilíngue, tá? A força em relação ao campo e em relação à velocidade vai ser quanto? Perpendicular, 90 graus. Fechado? Aqui a gente pode ver pelo nosso desenho, ó, a força e o campo perpendiculares. Se eu for considerar aqui, ó, na frente, com a velocidade também vai ser 90 graus. Mas a velocidade da carga e o campo, nesse caso, não é 90, tá? É diferente de 90. Fechado? Como é que eu faço para calcular isso? Eu vou pegar a mesma fórmula que eu tinha e vou acrescentar o seno do ângulo que eu estou trabalhando, meu jovem. Então, vai ficar o seguinte, ó. Lembrando que a velocidade ali, ela está oblíqua, ou seja, ela não está nem aqui e nem aqui, ela está oblíqua. Então, o que vai acontecer? Tu vai considerar lá um dos catetos para você calcular, certo? Nesse caso, vai ser que está em pé, né? Que é seno, sem som no seno, tá certo? Considerando a velocidade como V seno do ângulo, porque ela não é nem paralelo e nem perpendicular, então tu vai considerar aqui o seno, tu vai só substituir dentro da formulazinha, tá? Substituindo, a gente vai ter equivalência, então, que a força, ela vai depender do campo, ela vai depender do módulo da carga, certo? Ela vai depender da velocidade e do seno do ângulo. Lembrando que o ângulo é o quê? Direção. Ângulo é direção. Fechado? Tudo é diretamente proporcional, porque está tudo no numerador, não tem nada no denominador, então não tem nada inversamente proporcional para a força magnética. Belezinha, pessoal? Fechado isso? Ok? Bom, olha só. Para a gente descobrir esse sentido melhor, a gente também pode usar a mãozinha, certo? Lembra da regra da mão direita para ver onde está o campo? A gente também vai acrescentar mais um ente, que é quem? A força, beleza? Então, o sentido da força magnética depende do sinal da carga, do movimento dessa carga, tá certo? Para determinar o sentido da força magnética quando a carga for positiva, utiliza-se a regra prática, denominaremos aí a regra da mão direita número 2, tá, pessoal? Por quê? A número 1 era corrente e campo. Agora a gente quer o quê? Velocidade e campo, que origina uma força, beleza?
como a mão direita, como regra número 1, aponte o polegar na direção do sentido em que a carga está se movendo. Então, lembra, pessoal? Aqui era o quê? Era a corrente, aqui eram as linhas de campo. Agora, tu tira a corrente, tu bota quem? A carga. Porque lá na corrente o movimento é de quem? É de quem? Da carga, meu jovem. Então, aqui, ó, vai ser da carga, beleza? Como tá ali, ok? Então, tu vai ter aqui, ó, velocidade, certo? Tu vai ter as linhazinhas de campo. E aqui na frente, ó, imagine que tem um lápis em pé. Ó, vou botar aqui, ó, celular. Pronto, é a força, belezinha? Ó, 90, 90, 90, olha aí, tá certo? Então, é para você saber, beleza? Então, você fez isso daí, ó, apontou o nosso aqui, ó, com a mão direita, aponte o polegar na direção em que a carga está se movendo, isto é, ao longo da velocidade, tá certo? E os dedos na direção do campo, ok? O sentido da força é aquele no qual a mão daria um empurrão, tá? Então tá aqui, ó, vou empurrar, empurrei, certo? Se tá assim, tu vai empurrar. E se tá assim, pessoal, empurra. Então a força estaria assim, ó, certo? Então a força é tipo o quê? Um empurrão. É como se tivesse alguma coisa, ó, pregada aqui na minha mão, tá certo? Então a força vai vir aqui, ó. É um empurrão. Se eu virar para cá, vai ficar para cá também. Ó, eu vou colocar no sentido de vocês, tá vendo? Velocidade, ó, linhas de campo, ó a força aqui. Se a minha velocidade está assim, tá vendo? A minha força vai estar assim. E se for ao contrário? Ó, vou segurar aqui, ó. E se minha carga estiver se movendo para baixo? Olha aí, ó. Se eu pegar aqui, vamos movimentar para baixo, olha aí. É que tá meio, né? Tá aqui, ó, achou. Entendido, pessoal? Então, prega o negócio aqui e segue a mão. Se você for para baixo, vai para cá. Se você for para cima, empurra assim. Belezinha? É a nossa regra da mão direita para quando você tem carga, você tem o quê? Campo e força. Beleza? Entendido isso? Então, vamos continuar aqui. Olha só. Tá aí a nossa regrinha da mão, tá? Se a carga, pessoal, vou colocar aqui, ó. Se a carga ela for negativa, tá? O que vai acontecer? O sentido será contrário àquele dado por essa regra, tá bom? Então, vocês viram que vai ser para o outro lado. Para não confundir com a regra número 1, observe que, deixa eu colocar as figuras aqui rapidinho para vocês. Nas duas regras, o polegar aponta no sentido do movimento da carga. Lembra? Eu tentei virar a mão, ficou um negócio meio louco aqui, né? Mas era para mostrar a vocês, ó, essa figura aqui. Fica mais fácil, né, gente? Ó, colocando aqui a figura, beleza? A minha mão deu uma torcida aí, né? Mas, ó, pela figura fica mais fácil. Então, vocês podem ver, ó, quando ela é positiva e quando ela é negativa. É o contrário, tá certo? Belezinha? Aí a gente mostra aí pelo desenho. Ó, vou fazer exemplo aqui com vocês, tá certo? Olha só. Eu vou no quadro que é mais fácil de vocês verem os cálculos. Vamos lá? Pessoal, uma carga elétrica Q igual a menos 5 microcoulombs desloca-se com velocidade de 6 vezes 10 ao quadrado, né? Metros por segundo. Na direção do eixo X, como mostrado aí na figura, tá na horizontal, tá bom? Formando um ângulo de quanto? De 30 com o vetor campo magnético, tá certo? De intensidade de 4 vezes 10 a menos 4 Tesla. Os vetores B, V e B estão ali no plano X, Y, como a gente pode observar. Y na vertical e o X na horizontal. A carga está no mesmo ali em cima de X, na direção do eixo X. E o campo está na direção 30 graus relacionados com a carga, certo? Caracteriza a força magnética que agirá sobre a carga e mantendo seu valor fixo do campo, a carga é lançada com a mesma velocidade em Y agora, em vez de X. Aí a gente vai de novo caracterizar essa força. Vamos lá então, olha só. Primeiro, a força magnética apresentará, pessoal, as seguintes características. Como é que você caracteriza um vetor? Módulo, direção e sentido. Módulo é a intensidade, é o valor. Direção e sentido são orientações. Bom, a direção diz respeito ao ângulo e o sentido
diz respeito a para onde está apontando, tá? Então, pessoal, a força, ela sempre, lembra da regra? A força é sempre perpendicular ao quê? Ao plano do campo e da velocidade. Lembrando, a velocidade em relação ao campo pode ser ângulos diferentes, mas a força magnética, ela é perpendicular. Belezinha? Então, responde ali perpendicular, tá? Sentido determinado pela mão da regra ali da mão direita número 2, tá certo? Ou seja, como a carga é negativa, a força magnética é orientada do observador para o plano, tá? Se fosse positiva, seria do plano para o seu rosto, era como se estivesse saltando a força do caderno para o teu rosto, tá? Como é negativa, ela está indo do teu rosto e entrando na folha do caderno, belezinha, pessoal? E a intensidade? A intensidade é o valor. Como é que a gente calcula? Tu precisa do valor do campo, da carga, da velocidade, do seno do ângulo. Pronto, tudo isso daí você tem, tá certo? Se a gente vê no exercício, nós temos. O que nós temos que ter cuidado? Se a gente for ver exercício aqui, deixa eu voltar no slide rapidinho, jovem. Voltou? Ó, vou pegar a canetinha aqui só pra gente ver o negócio. 5 microcoulombs, transforma aqui, ó, 10 a menos 6. A carga vai ser dada em módulo, fechou? Então, cuidado com isso daí. Aqui tá em metros por segundo, tá no SI. Aqui tá em Tesla, beleza? O ângulo tá aqui 30 graus, tá em graus, pronto. Só tem que ter cuidado com o prefixozinho ali na frente da unidade, fechou? Então, aqui nós já vimos, né? Vamos ver a intensidade, tá aqui, ó. Vamos colocar o valor do campo. O valor tá aqui da carga transformado, o valor da velocidade e o seno de 30. Aí é só você multiplicar todo mundo aí, belezinha? Então tá aqui, ó. Aqui é uma forma de calcular separando a base, beleza, dos números. Professora, eu não posso calcular isso de uma vez, não? Pode, pessoal. Ó, é 4 vezes 5 vezes 6 vezes o seno de 30, ou seja, vezes 0,5. Conserva esse, conserva esse aqui e faz o quê? Soma os expoentes levando em conta o jogo de sinal. Então tá aqui, ó. Multiplica 60, aí a gente vai ter 4 mais menos 6 mais 2. Fica menos 4 menos 6, certo? Menos 10 mais 2 menos 8, como tá mostrando aqui embaixo. Ó, pronto, jovem. Em notação científica, é só você fazer o que? Notação científica, uma casinha para esquerda, andou para esquerda, sobe positivo. Tu já tem mais 8 com mais 1, ou menos 8 com mais 1 fica 7. Então, em notação científica, fica 6 vezes 10 elevado a menos 7. Pronto, ok? Agora a gente vai pegar os mesmos valores, como está mostrando aqui os mesmos valores, tá? Mas o que vai acontecer com essa orientação bem aqui? Em vez de estar aqui, ó, beleza? Ela vai para onde agora? Essa carga aqui, ó, que está na setinha verde. Ela vai para cá, ela vai ficar em Y, então ela vai vir para cá. Na letra B ela vai vir para cá, mas vai continuar o mesmo valor de velocidade, a mesma carga. O que a gente está mudando? A orientação, porque quando ela está aqui, ela está em 30 em relação, tá certo? E aqui a gente vai mudar. Logo, o que vai acontecer? A direção, pessoal, ó, tá ali, a gente fez a diferença, belezinha? Ela vai continuar perpendicular ao plano, tá, pessoal? A nossa força. O sentido é do plano ali para o observador, tá? Nesse caso, porque a gente está mudando aqui, ó, certo? Ela estava para cá, a gente está mudando, então vai mudar também o sentido, tá bom? E a intensidade, o que vai acontecer com essa intensidade aí? Você vai ter que continuar com os mesmos valores, mas tirar o que? O ângulo ali e substituir o nosso ângulo, belezinha? Substituir o ângulo ali, olha só. Substituiu o ângulo, né, pessoal? Professora, por que 60? Ó, quando estava aqui, tinha quanto? 30, meu jovem, certo? Ele foi para onde? Para cá. O campo continuou aqui. Quanto é que vale um quadrante desse daqui? 90. Então, se aqui era 30, aqui sobrou quanto para ser 90? 60, certo?
Então, 90 menos 30, 60. Ou seja, com a horizontal ele fica com 30 e com a vertical ele fica com 60 graus aí de orientação em relação ao campo, beleza? Porque o campo a gente não mudou, só mudou a carga, tá bom? Vai fazer a mesma coisa, pessoal, multiplica aí bonitinho, beleza? Ó, em notação científica aqui, é só você andar aqui, ó, as casinhas, ok? Tu já tinha, ó, só aproximando, né? Aproximou aqui, ó, 103,9 para 104. Andou 2 casinhas para a esquerda, sobe positivo, com menos 8, menos 6. Belezinha, pessoal? Fechou? Então, aí a gente fez uma aplicaçãozinha, tá? Beleza? Então, preste atenção no ângulo da figura. Fechou? Agora, a gente vai considerar a carga lançada em um campo magnético uniforme. Fechado? Aqui, continuando aqui. Belezinha? Aí, pessoal, tá no campo ali uniforme, a gente vai ter características bem parecidas, tá? Essa carga, ela pode escrever diversos tipos de movimento conforme que a velocidade, conforme a direção dessa carga com o campo, ok? Então, o que vai acontecer aqui, ó? Primeiro caso, lembrando, paralelo, certo? O paralelo é o quê? 0 ou 180, tá bom? Então, aqui, ó, força é campo, carga, velocidade, seno de θ. Como é 0 ou 180, vai zerar. Então, nesse primeiro caso, para a gente relembrar, a força é o quê? Nula. Ó, vou até deixar ela aqui, ó. Só para a gente relembrar e refrescar. Belezinha? Então, tá aqui, ó, paralela, movimento retilíneo uniforme com velocidade constante, não é isso? E aqui a gente tem, nesse caso, que não tem força agindo, tá? Paralelo, beleza? Segundo caso, só para a gente relembrar aqui, eu vou colocar para vocês, tá? Perpendicular, ou seja, perpendicular é 90 graus, não é, pessoal? É 90 graus o perpendicular. Então, o que vai acontecer? Não é nula, porque o seno de θ é o máximo, né? Que vale 1. Então, a força vai ser o quê? Como nós vimos, campo, carga, certo? Velocidade. Fechado? É o que está escrito aqui, eu estou falando para vocês de maneira mais resumida, tá bom? Esse é o nosso segundo caso. Assim, olha só essa observação aqui, o modo da velocidade permanece constante e o movimento, pessoal, olha só, é circular, uniforme, tá? Esse movimento é descrito em um plano que contém os vetores da velocidade e da força, sendo perpendicular, como eu falei para vocês, ao campo, tá? E aqui eu vou colocar uma figura para vocês conseguirem aí observar melhor, tá? Então, aqui a gente tem a figura, quando ele é perpendicular, tá bom? Ó, a gente tá vendo aqui como se tivesse na folha, como se fosse uma folha de papel, ó, marcando os xizinhos aqui pra gente ver, tá? Assim, pessoal, aqui você pode ver a setinha, ó, tá entrando na folha, né? Se tá entrando na folha é xizinho. Imagine que tu pega o lápis e coloca, pá, em cima do caderno. O lápis é a linha, aqui o caderno é o plano e você veria o desenho dessa forma aí, tá bom? Então, essa partícula, ela acaba entrando em movimento circular uniforme, belezinha? Ok, pessoal? E aqui, só para acrescentar esse movimento, a gente não colocou no exemplo anterior e nem na fórmula, a gente está colocando agora para agregar e calcular esse raio, tá? Aqui dentro desse campo uniforme, belezinha? Ó, isso aqui eu já tinha falado para vocês, tá? Bom, pessoal, calculando esse raio aí da trajetória, a gente vai ter o seguinte, bom, se tem movimento circular, tem aceleração centrípeta, né? Que é a aceleração do movimento circular. Se a gente for substituir lá na lei de Newton, que fala que força é igual a massa vezes aceleração, se o movimento é circular, então vai entrar a nossa aceleração aí, ficaria mais ou menos assim, tá? Então aqui só para a gente ver e calcular esse raio, belezinha? Então aqui, ó, força, massa, aceleração. Lembrando aqui no movimento circular que é a velocidade linear dividida pelo raio, certo? E lembrando, pessoal, se está em movimento circular uniforme, está em equilíbrio de forças, ou seja, essa força aqui, que é a força do movimento circular, se equilibra com a força magnética. O que é equilibrar? O que é equilibrar? Equilibrar o quê? Está igual. Então, BQV vai ser igual a
essa força aqui, vou colocar para vocês aqui do outro lado. Isso aqui, jovens, é só para calcular o raio. Você não vai precisar fazer tudo isso toda vez para calcular o raio, tá certo? É só para mostrar para vocês como é que é calculado esse raio aí, ó. Fez a simplificação, tá certo? Então, o raio da trajetória da partícula em movimento circular dentro do campo uniforme é dado o quê? Pela massa da partícula, pela velocidade dela dentro do campo, certo? Pelo valor do campo e pela carga. Agora sim, se você perceber, eu tenho aqui embaixo um denominador e aqui o numerador. Isso me indica o quê? Que o raio ele vai ser proporcional, diretamente proporcional ao valor da massa e da velocidade e inversamente proporcional ao quê? Ao valor do campo e da carga. Ou seja, quanto maior o campo, menor vai ser o valor do raio da trajetória que você vai encontrar, certo? Quanto maior for esse valor de carga, o que vai acontecer? O valor da carga, menor o raio da trajetória que você vai encontrar, certo? Agora, quanto mais massa, vamos dizer assim, tiver essa carga, maior vai ser o raio da trajetória descrita por ela dentro do campo. Fechadinho? Ok? Bom, calculando o período, tá certo? Se é movimento circular, a gente pode calcular o período, tá? Lá do nosso movimento uniforme, que a velocidade ela é o espaço, né? Percorrido sobre o tempo. Lembrando que no movimento circular, esse espaço aí, ele está relacionado, né, pessoal, com a questão do diâmetro, do raio, e que a velocidade no movimento circular, então, ela vai ser 2πr, e o tempo dentro do movimento circular é o período. Certo? Então, se você pegar aí, ó, essa velocidade e substituir dentro da trajetória do raio, você pode calcular quem? O nosso período, tá fechado? Então, o nosso período, ó, 2π vezes a massa, dividido o quê? Pelo campo e pela carga, certo? Então, tá aí o nosso período para ser calculado, certo? Dessa carga no movimento circular dentro do campo seria calculado por aqui, belezinha? E aqui, só para fechar de novo, né, pessoal, o caso oblíquo, tá? Ela pode ser decomposta, né, pessoal? O que é decomposta? Se ela está oblíqua, ela tem um componente na horizontal e um na vertical. E aí vai depender, certo? Da direção que você está considerando com o campo magnético, que nem aquele exemplo que nós fizemos anteriormente, tá? Então aqui o que vai acontecer com essa velocidade aí? Ela pode ser decomposta segundo as suas direções, tá bom, pessoal? Ela pode ser direções uma paralela e uma perpendicular, né? Porque todo vetor oblíquo ele tem as suas componentes, certo? Ou seja, se você for decompor, como está escrito aí, a carga tende a executar esse movimento circular na direção de B, que é o primeiro caso, tá? E segundo, o movimento circular uniforme em direção o quê? Paralelo, perpendicular, tá bom, pessoal? Belezinha? E aqui, olha só, vou mostrar para vocês como é que fica a trajetória, né? Ela fica bem bonitinha, ó. Vou colocar aqui, ó, peraí. Ó, vou colocar aqui, a gente tem o ângulo, tá? A força, lembrando, ela vai ser sempre o quê? Perpendicular, certo? Ela vai ser sempre perpendicular à velocidade, tá, pessoal? Então, cuidado com isso daí, belezinha? E aqui, olha só, a força magnética, nesse caso do movimento circular, é a resultante centrípeta, tá? Porque se está em movimento circular uniforme, está em equilíbrio, o equilíbrio você vai igualar as forças, beleza? Isso é só nesses casos específicos aqui. Tá bom, pessoal? Belezinha? Fechado? Ó, vou fazer mais um exemplozinho para ficar mais fácil da gente fixar o assunto, tá? Então aqui tu tem, olha só, um elétron com energia cinética de 10 eletronvolts penetra perpendicularmente em um campo magnético uniforme de intensidade de 10 a menos 4 Tesla. Dados o que do elétron aqui no caso, né? Módulo da carga tem um valor, a massa tem um valor e quanto é que vale o eletronvolt, né? Que é um tipo de energia, tá? Vamos lá que eu vou calcular com vocês, se liga lá. Então aqui a gente quer saber, ó, em joules a energia cinética do elétron e caracterizar a trajetória, tá? Então, pessoal, como ele falou, a gente vai considerar que o campo magnético uniforme seja perpendicular ao plano da figura, já que ele falou que é orientado, né, para o observador. Então, imagine a folha do seu caderno, certo? E tu tem um lápis aí
ok? Na sua direção. No elétron, agirá a força magnética com as seguintes características. Ela é perpendicular, lembrando, ela é perpendicular à velocidade e ao campo, tá bom? Então ela vai ser contida no plano da figura, ou seja, ela vai estar lá na folha do seu caderno, a carga vai estar apontada para você e a força vai estar, ok? Na pontinha lá do seu caderno desenhada, ok? Pessoal, o sentido determinado pela regra da mão direita número 2, tá? E a intensidade aqui, belezinha? Olha só, campo, carga, velocidade e seno do ângulo, já que é perpendicular. Esse cara aqui vale 1, tu vai calcular a intensidade por isso daqui, certo? Essa força, jovens, muda apenas de direção da velocidade do elétron. A força magnética é perpendicular à trajetória, não vai realizar trabalho, tá? Portanto, aqui o que vai acontecer? Se tu pegar o teorema da energia cinética do elétron, a gente vai ter aqui, ó, energia cinética 10 eletronvolts, beleza? Que ela vai permanecer constante, já que não está realizando o trabalho, tá? Olha só pra gente ver, tá aqui, ó, imagine que isso aqui é a folha do teu caderno, certo? Tá aqui um bocado de pontinho, porque o lápis está apontando para ti. A força vai estar desenhada na folha do teu caderno, certo? Aqui, ó, é o lápis apontando para você, tá bom? O que a gente vai fazer aqui? Já que não vai realizar trabalho, essa energia vai ser constante, porque o movimento é circular uniforme, com velocidade constante aqui. Então, a energia vai ser 10 eletronvolts. Transformado aqui em joule, é só você fazer uma regrinha de 3, tu tem 1,6 vezes 10 elevado a 18 joules, tá? Belezinha? Fechado, pessoal? E aqui o elétron descreve uma trajetória circular de raio R, cuja velocidade a gente pode determinar aqui, ó, pela energia cinética. Já que a gente tem aqui energia cinética, a gente tem a massa, a gente pode calcular, ó, a massa aqui, a gente pode calcular a velocidade, tá? É só você isolar, tá, pessoal? Isola essa velocidade aqui, multiplica em x e passa essa massa pro outro lado. Olha aí, ó. Passou a massa dividindo, belezinha? Tá multiplicando, ela passa dividindo. Só substituir, beleza? 2 vezes a energia cinética, divide pela massa, aí depois é que tu tira a raiz, tá? Então, olha lá, ó. Fazendo essa multiplicação, conserva a base e subtrai o expoente, belezinha? Tá aqui, ó. Aí você vai fazer a raiz quadrada disso daí. A raiz vai ser aproximadamente... Tu tira aqui a raiz de 3,5, é aproximado, certo? E o 12 divide por 2, fica 6, beleza? Da raiz aqui. Tá bom, pessoal? Belezinha? E o raio, como é que a gente calculou o raio? O raio a gente vai utilizar aquela formulazinha lá, olha só. Massa, velocidade, que nós já encontramos. O campo tem, a carga tem. O que você tem que fazer? Substituir. Tá aí, ó. Multiplica aqui. Conserva a base e soma o expoente. Ó o joguinho de sinal, beleza? Aqui também, tu multiplica, conserva a base e soma o expoente. Se liga no jogo de sinal, olha lá que bonitinho, beleza? Botei todo mundo para cima também, dá para fazer, ó, tá vendo? Eu botei esses caras para cima, é só trocar o sinal. É uma forma de fazer, tá, pessoal? Façam por onde você achar mais simples. Pronto. O que acontece aqui, se eu quiser eliminar isso aqui, né? Por exemplo, é só andar 2 casinhas, mais 2, fica 0, fica 0,108 metros, tá? Ou se você quiser aproximar aqui, ó, aproxima esse cara aqui, bota mais um aqui, fica 0,11 metros. Fechado, jovens? Que dá 11 centímetros. É só você fizer aqui, ó, a multiplicação por cento, vai ter em centímetros, fechado? Bom, olha só, vem aqui comigo para a gente fechar. E esse foi um exemplo ali que a gente fez basicamente todas as aplicações que nós vimos em aula, beleza? Então é isso aí, galerinha, até mais!